Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente. Que privilégio ter você conosco no canal Colégio do Discípulo, esse canal onde todos nós somos alunos da palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que exorta, a palavra que confronta, a palavra que nos direciona, a palavra que nos leva para o céu, a palavra que gera fé. Vamos então hoje fazer algo que é de costume nosso, conversar sobre a palavra de Deus. E para você que está sempre com a gente, muito obrigado, tá, por você estar apoiando o canal, obrigado por você estar de novo, novamente com a gente aqui no canal. Obrigado pelos likes, obrigado pelos compartilhamentos. E não se esqueça, tá? Deixa os seus comentários, vamos conversar, tá bom? Deixa também o seu like, compartilha esse vídeo com alguém, coloca no grupo da sua igreja. Eu tenho certeza que você vai abençoar alguém com esse vídeo, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez, ainda não é inscrito, eu preciso te pedir esse favor, se inscreva nesse canal, tá bom? Deixa o seu like e ative o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos que a gente colocar aqui no canal. Quando você faz tudo isso, você abençoa demais esse canal. E nós estamos comprometidos a te abençoar, colocando conteúdos que vão edificar sua vida espiritual. Afinal, nós vamos falar sobre a palavra de Deus, tá bom? Então comenta, compartilha, não vai te custar tempo nem dinheiro. E você ajuda muito esse canal quando você faz isso, porque o YouTube ele vai abrir pra gente mais visualizações, entendendo que o nosso conteúdo é relevante. Então conto contigo, conta com a gente e juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Galera, nós vamos hoje dar continuidade, na verdade, a um objetivo que a gente tem tido aqui no canal, que é ajudar você no ministério da pregação da palavra. É ajudar você a entender, a compreender, a se expressar melhor, a desenvolver o ministério da pregação. Porém, essa sequência de vídeo, agora, que nós vamos começar hoje, não é apenas para quem tem o ministério da palavra, o ministério da pregação, mas é para qualquer cristão. Por quê? Porque qualquer cristão, todo aquele que professa a sua fé em Cristo, ele tem que saber uma coisa, é essencial, é fundamental, que você entenda a palavra de Deus. Então esse vídeo também está aberto àqueles que não têm necessariamente o ministério, a chamada para pregação, o ministério da palavra, mas para você que é cristão, para você que lê a palavra de Deus e que vive de acordo com a palavra de Deus. Você precisa aprender a interpretar a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira sequência nós falamos sobre homilética. A homilética, sim, é uma matéria específica para aqueles que pregam, que têm o ministério da palavra, que tem uma chamada para pregar a palavra. E eu te expliquei. Faz o seguinte, acaba de ver esse vídeo aqui, vai na playlist Aprendendo a Pregar, e você vai aprender o que é pregação. A diferença de pregar para o público no púlpito, a diferença de pregar cumprindo o ID, a grande comissão, o que é proclamação, o que é a pregação do evangelho, o que é evangelho. Você vai aprender isso lá, tá bom? E lá também tem a sequência de vídeos sobre homilética, que vai te ensinar como se comportar no púlpito, como se comportar perante ao público, como falar, como se expressar, como montar um sermão. Nós te ensinamos tudo isso. Terminamos agora com os tipos de sermãos, sermão temático, sermão textual, sermão expositivo, e te mostramos aqui dando exemplos práticos como montar o sermão. Eu creio que conseguimos te ajudar com isso. Então aqueles vídeos eram específicos para pregadores. Agora esse aqui não, é para todo crente, mas principalmente para pregadores. Você precisa saber interpretar a Bíblia. E isso se vem com uma matéria da teologia chamada de hermenêutica. Hoje a gente vai aprender o que é hermenêutica. A hermenêutica bíblica, obviamente, que é a ciência de interpretação bíblica. A hermenêutica bíblica é parte da teologia exegética, ou seja, a que trata da reta inteligência e interpretação das escrituras bíblicas. Então, a hermenêutica bíblica é uma das ciências que o pregador e o cristão, independente da chamada, ele deve conhecer muito bem. Mas é claro que o pregador é indispensável, é fundamental que o pregador ele tenha uma boa hermenêutica bíblica, senão você não vai pregar. Você vai falar, você vai gastar palavra, saliva, tempo, mas não vai pregar. Pregação sem hermenêutica não é pregação. Então vamos ver definição de hermenêutica bíblica.
Hermenêutica é um termo de origem grega que se refere à habilidade ou método de interpretar e explicar um texto ou discurso. O seu significado original está ligado à teologia bíblica, envolvendo a compreensão das Escrituras para discernir o significado da palavra de Deus. A hermenêutica também desempenha um papel importante na filosofia e no campo jurídico, cada um com seu próprio enfoque. É claro que o nosso objetivo aqui é mostrar a hermenêutica bíblica, a interpretação da Bíblia. No contexto da filosofia, a hermenêutica aborda duas vertentes, né? A epistemológica, né, que lida com a interpretação de textos, e a ontológica, que se relaciona com a interpretação da realidade. A hermenêutica, a palavra hermenêutica, tem uma etimologia que remete ao deus grego chamado de Hermes, associado à oratória, né, à explicação das técnicas mitológicas. Hermenêutica bíblica refere-se à arte de estudar as escrituras, analisando o significado de cada palavra, frase e também capítulo. Isso é particularmente útil para aqueles que não têm profundo conhecimento das palavras e símbolos presentes na Bíblia. Na filosofia, por exemplo, a hermenêutica é a ciência que investiga a arte e a teoria da interpretação, e tem suas raízes na Grécia Antiga e se aplica várias vezes como literatura, religião e direito. No campo jurídico, a hermenêutica é a ciência que estabelece as regras e métodos para a investigação de normas jurídicas, garantindo que seu significado exato seja compreendido e aplicado pelos órgãos responsáveis por sua criação. Toda norma jurídica deve se interpretar considerando o contexto do sistema jurídico em vigor, não dependendo da interpretação individual, mas sim dos princípios legais que regem a sociedade. Em resumo, a hermenêutica engloba a interpretação de palavras, textos e leis em diversos contextos, incluindo a Bíblia, a filosofia e o direito. Ela busca desvendar o significado subjacente e garantir uma compreensão precisa. Mas qual é a importância da hermenêutica? A importância dessa ferramenta está no fato de que, como o próprio apóstolo Pedro admite, a Bíblia contém certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras para a sua própria destruição. Esses ignorantes, citados por Pedro, pretentos, doutos, sempre se têm constituído em heresias ou falsos, né? Desde os falsos profetas da antiguidade até os papistas, russelistas, sabatistas e outros da era cristã. Qualquer pregador que ignora esta importante ciência de hermenêutica se encontrará muitas vezes perplexo e poderá facilmente cair no erro de Balaão e na contradição de Coré. A hermenêutica bíblica e sua finalidade. Necessidade da hermenêutica bíblica. A arma principal do soldado de Cristo é a Escritura, mas se desconhece seu valor e ignora seu uso legítimo. Que tipo de soldado será? Um soldado que não manuseia bem a sua arma, com certeza não pode ir para o campo de batalha. Um soldado que não aprendeu primeiro a manusear o seu fuzil, ele pode causar um acidente e até matar aquele que está perto dele, ou a si próprio. Então a Bíblia testifica de si mesmo como sendo divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação cristã, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a obra. A Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16. Por isso a Bíblia fala com simplicidade e clareza. De fato, ao lermos o Novo Testamento, encontramos em cada uma de suas páginas grandes princípios e deveres cristãos. E esses princípios são expressos em linguagem simples e claras, evidentes e palpável. A espiritualidade e santidade de Deus são enfatizadas em cada texto, e ao mesmo tempo que a espiritualidade e o fervor demandam a adoração. A palavra de Deus nos apresenta tanto a queda, a corrupção do homem, com a sua consequente necessidade de arrependimento e, claro, de conversão, quanto também a remissão dos pecados e a salvação de Cristo Jesus, tudo pelos méritos dele. A mesma Bíblia que fala da vida eterna pela fé em Jesus, também fala da morte eterna dos que não creem no Salvador. A cada passo da Bíblia aparecem os deveres cristãos em todas as circunstâncias da vida e as promessas de ajuda do Espírito de Deus no combate à corrupção ao pecado. Tais verdades brilham como luz do dia, de sorte que nem o leitor mais superficial e indiferente deixará de notá-las. Então, quais são os
Diferentes tipos de hermenêutica bíblica. Lembrando que esse vídeo aqui eu estou fazendo uma introdução à hermenêutica, depois eu vou trazer cada ponto bem explicado, tá? Primeiro, nós temos a interpretação literal. Essa abordagem busca entender o significado claro dos textos bíblicos, aceitando-o como verdade, mas não necessariamente interpretando todas as passagens de forma literal. Por exemplo, quando Jesus disse que os cristãos são a luz do mundo, não se trata de uma interpretação literal como lâmpadas de luz, mas sim de se entender como é o nosso, qual é o nosso papel, de mostrar o amor de Deus a todo ser em redor. Fala de influência, fala de diferença no mundo. Em segundo lugar, temos a interpretação figurada ou interpretação moral. Essa abordagem busca revelar a ética e os significados subjacentes nos textos bíblicos. Acredita-se que as leis, poemas e narrativas históricas têm múltiplas camadas de significado. Por exemplo, algumas leis alimentares do Antigo Testamento podem ser interpretadas figurativamente como símbolos de comportamentos a serem evitados, em vez de serem entendidas literalmente como restrições alimentares. Em terceiro lugar, temos a interpretação simbólica. Associada à interpretação figurada, essa hermenêutica vê as narrativas bíblicas como tendo significado secundário ou simbólico. Os eventos e personagens podem ser interpretados como prenúncios de acontecimentos do Novo Testamento, essencialmente relacionados a Jesus e as suas ações. Por exemplo, a história de Noé pode ser vista simbolicamente representando a busca de Deus por seus seguidores fiéis, em vez de ser entendida apenas como um relato histórico sobre o dilúvio mundial. O próprio Jesus falou que a história de Noé tipifica a sua vinda. Então, quais são as diferentes regras da hermenêutica? Existe diferente abordagem e divergência sobre a escolha do ramo da hermenêutica a ser utilizado, o que pode tornar a interpretação da Bíblia um grande desafio. Vamos focar na interpretação literal, que permite entender a intenção original dos autores e sua aplicação atual. Então, vou te mostrar aqui 4 regras essenciais para o estudo pessoal. Lembrando que essa é uma introdução e depois nós vamos tratar do assunto mais detalhadamente. Então, em primeiro lugar, defina os termos. Compreender as palavras usadas pelos autores é um primeiro passo crucial. Reconhecer se estamos lendo uma narrativa histórica, poesia ou parábola ajuda na interpretação, considerando as regras de cada estilo literário. Nós vamos ver um por um, tá? A narrativa histórica, a narrativa poética, a parábola e etc. Em segundo lugar, o contexto é muito importante. Conhecer o contexto é fundamental para interpretar qualquer coisa, inclusive as histórias da Bíblia. Compreender como as palavras de Jesus seriam entendidas no seu público original nos permite aplicar a verdade em nossas vidas adequadamente, sem fazer nenhum tipo de interpretação equivocada. Em terceiro lugar, olhe para Jesus. Cada história, poema ou verso ganha significado quando consideramos a vida, morte e também ressurreição de Jesus Cristo. Sua vida e obra são o cerne da verdade histórica, como o Antigo Testamento profetizando sua vinda e o Novo Testamento ensinando sobre o seu impacto. E em quarto lugar, comece sempre com a oração. Como eu disse, você pode até orar sem pregar, mas não pode pregar sem orar. Você pode até orar sem ler a Bíblia, mas não pode ler a Bíblia sem orar. A oração é fundamental. A oração deve permear todo o processo de interpretação da Bíblia, pois Deus se interessa em nossa aplicação correta da palavra. O Senhor, ele revela a palavra a nós quando nós pedimos a ele a direção com um coração sincero e com o desejo de realmente entender a palavra dele. Então, concluindo essa nossa introdução rápida sobre hermenêutica, quando Deus inspirou homens santos para que a Bíblia fosse escrita, a linguagem utilizada foi a mais simples e acessível aos povos daquela época, de acordo com seus costumes. Mas esses costumes, ao longo dos séculos, sofreram profundas modificações, e em outros países tais costumes nunca existiram. Por isso, nada mais natural, pois, que contenham as Escrituras pontos obscuros, palavras e passagens que requerem estudo e cuidadosa interpretação. Assim, considerando ainda que a Bíblia foi escrita em países distantes e diferentes dos nossos, e também em épocas diferentes, há centenas e até milhares de anos, necessitamos da hermenêutica para interpretar corretamente a sua mensagem. Então a hermenêutica é fundamental para você entender os textos sagrados e aplicar na sua vida, não só para pregar, mas para a sua vida pessoal,
tá bom? Então, durante algum tempo nós vamos passar aqui conversando sobre princípios da hermenêutica para interpretar a Bíblia. Esse foi só o primeiro vídeo. Se Jesus não voltar, eu te espero até os próximos vídeos, tá bom? E lembre-se sempre, Deus quer lhe usar e através da sua palavra Deus quer falar com você. É necessário que você compreenda a palavra de Deus. Fique na paz. Deus abençoe sua vida. Um abraço.